Turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a nossa aulinha de português de hoje. No nosso módulo 21 de português, nós estamos aprendendo sobre as HQs, né, criançada? As histórias em quadrinhos. Então, vamos começar a nossa aula lá com a nossa apostilinha de português. E hoje nós estamos na página 68, olha só. O 6 e o 8, tá bom? Vocês se lembram que nós vimos a abertura do módulo As Histórias em Quadrinhos? E também nós descobrimos que elas recebem o nome de HQs. Olha lá, por causa disso aqui, ó, H de história e Q de quadrinhos. Então, HQs são as histórias em quadrinhos, tá bom, criançada? Hoje nós vamos começar na nossa página 68, de olho no texto História em Quadrinhos. Acompanhe a leitura da história em quadrinhos a seguir. Lola, a Andorinha, e foi escrita pela Laerte. Cansei de voar, vou andar de metrô. A Andorinha foi até a estação de metrô. Que demora! E aí ela voou para ver o que estava acontecendo. Então ela se encontrou com o metrô. Ei, o que houve? Cansei, o metrô respondeu. Cansei de correr debaixo do chão. Gostaria de voar? Seria bárbaro. Vamos ao aeroporto. Então a Andorinha e o metrô foram até o aeroporto. E quando chegaram lá, cadê o avião? E nós vemos lá no último quadrinho o avião nadando, dando um mergulho. Essa é a historinha da Andorinha Lola, escrita pela quadrinista Laerte. Atividades, então, número 1. Você gostou da história em quadrinhos? O que mais chamou a sua atenção? Você notou que nessa história em quadrinhos, a Andorinha estava voando e de repente ela disse que cansou de voar. E aí ela queria andar de metrô e foi até a estação de metrô, mas demorou um pouco para o metrô chegar e ela achou estranho, decidiu ver o que estava acontecendo. E quando ela se encontrou com o metrô, ela perguntou assim para ele, o que está acontecendo? Ele falou assim, cansei de andar debaixo da terra. E aí ela sugeriu, você gostaria de voar? Ele achou uma ótima ideia, então eles foram até o aeroporto. Mas quando eles chegaram lá, não encontraram um avião. Por quê? Você sabe por que eles não encontraram um avião? Olha lá no último quadrinho onde o avião estava. Nadando, né? Tomando banho de mar. Por que será que o avião estava então tomando banho de mar? Será que ele também tinha... Ah, isso mesmo, criançada, como vocês são espertos. Olha lá, perguntinha número 2. Qual é o título da história em quadrinhos? Então, a história em quadrinhos, ela sempre traz o título no início da história, normalmente no primeiro quadrinho ou acima dele. Essa história se chama Lola, a Andorinha. E também você vai sempre encontrar aqui, próximo ao título, ou aqui próximo ao fim, o nome do quadrinista que escreveu essa história, tá bom? Então, nós já identificamos o nome da historinha, é Lola, a Andorinha. Número 3. Contorne no quadro a seguir os personagens que aparecem na história em quadrinhos. Então, nós temos um banco de personagens, olha só. E nós vamos circular aqui os personagens que aparecem na história da Lola, tá bom? Então, nós temos as opções: pomba, baleia, andorinha, ônibus, metrô, cachorro, mulher e avião. Conseguiu identificar quem apareceu na historinha? Ah, então você vai pegar o seu lápis e circular os personagens, tá bom? Número 4. Como você sabe
quando cada personagem está falando. Quando a gente leu a historinha da Lola, a Andorinha, como é que a gente sabe quando a Lola está falando? Quando o metrô está falando? Como é que a gente sabe? Qual fala é de quem? Hein, criançada? Isso mesmo, por causa dos balões da fala, né? Os balõezinhos indicam então quem está falando, é isso mesmo. Se o balãozinho tá saindo da boquinha da Lola, é porque é a Lola que está falando. Se o balãozinho está saindo do metrô, é porque aquela fala é do metrô. É isso mesmo. Número 5. Imagine que Lola e o metrô encontraram o avião. Escreva na linha abaixo, a seguir, o que o avião diria. Olha só, nós vimos que a Lola cansou de voar, foi procurar o metrô. O metrô cansou de andar embaixo da terra e foi procurar o avião. Quando chegaram lá, não encontraram o avião, porque ele estava, bem tranquilão nadando no mar. O que você acha que o avião falaria aqui quando o metrô e a Lola chegassem? O que vocês acham que o avião falaria? Por que ele tá lá no mar? Qual fala vocês acham que ele ia ter? Explicando por que ele estava lá no mar. Escreva aqui, então, o que você acha que o avião falou? Será que ele cansou de voar também? Porque a Andorinha cansou de voar, o metrô cansou de andar embaixo da terra. Será que o avião cansou de voar e resolveu nadar? Ah, então pense aí na fala que você acha que seria mais correta e escreva lá na número 5, tá bom? O que você acha que o avião falaria para o metrô e para a Andorinha? Número 6. Leia o box a seguir e responda a questão. Esse box é uma mini biografia. Lembra que a gente viu os textos de biografia que falavam sobre a vida e a obra das pessoas importantes? Então, esse box é uma biografia pequenininha. Vou ler para vocês. Laerte Coutinho nasceu na cidade de São Paulo em 10 de junho de 1951 e é uma importante quadrinista brasileira. Ela cria tirinhas, histórias em quadrinhos e charges há mais de 40 anos. Olha como a Laerte é importante, ela cria tirinha, história em quadrinhos e charge há mais de 40 anos. Ela é uma artista brasileira, especialista nesses tipos de historinha. Agora tá dizendo assim: encontre e contorne a assinatura da Laerte lá na história em quadrinho Lola, a Andorinha. Lembra que a tia Tutu falou que a gente sempre vai encontrar o nome do escritor próximo ao título ou próximo ao fim? Então, aqui neste caso está, lá embaixo do título, a assinatura da Laerte, né? Que foi ela que escreveu essa historinha. Agora, nós vamos lá na página 70. De olho na língua, e nós vamos falar um pouquinho sobre frase. Então, vamos lá. Nós já falamos sobre frase, né, criançada? Então, nós estamos retomando agora, recordando. Releia esse trecho da história em quadrinhos de Lola. Lola, a Andorinha. Cansei de voar. Vou andar de metrô. Olha lá. Lola, Andorinha, o título. E aqui a primeira fala dela. Cansei de voar. Vou andar de metrô. Olha lá ela descendo para a estação de metrô. E se fosse você, o personagem que se cansou de algo? Faça as atividades a seguir e divirta-se. Olha que legal, agora nós vamos nos transportar para a história. Não é mais a Andorinha o principal personagem da história. Agora o principal personagem é você. Imagine que você se cansou de algo. E você é o principal personagem dessa história. Vamos então fazer as atividades? Olha só. Número 1. Pense em algo que você poderia ter se cansado e escreva abaixo. Por exemplo,
Cansei de andar de sapatos, cansei de acordar cedo, cansei de comer a refeição antes da sobremesa, cansei de fazer as minhas atividades de videoaula, cansei de dormir todos os dias na hora certa. Vamos pensar alguma coisa aí que você cansou. E aí você vai escrever lá na número 1, como a andorinha, cansei de voar, né? E aí a andorinha arrumou uma solução. Ela disse, vou andar de metrô. Agora na número 2 é a sua vez, olha só. Agora pense no que você faria para pôr um fim a esse seu cansaço. Que solução você daria? Por exemplo, cansei de andar de sapato. Agora vou andar descalço. Cansei de comer a refeição antes da sobremesa. Agora vou comer a sobremesa antes da refeição. Então, na número 1, você vai identificar uma coisa que você pode ter cansado. E na número 2, você vai dar a solução para esse seu problema, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Cansei de andar de sapatos. Agora vou andar descalço, tá bom? Então, aqui o que eu cansei e aqui a minha solução. Lá na página 71, agora nós vamos transformar isso em historinha, lá na número 3. Nos quadrinhos a seguir, faça um rascunho da história. Conte o motivo do seu cansaço e o que fará para mudar essa situação. E dê um título para essa história. Então, na linha aqui, você vai escrever o título. O título da história era Lola a Andorinha. Agora, você vai escrever o título da sua história, tá bom? Tia Tutu se cansou. Ou então, o cansaço da Tuane, tá bom? Você vai inventar aí o seu título. E aqui você vai desenhar, então, no primeiro quadro, o que você escreveu lá na letra 1. Por exemplo, cansei de andar de sapatos. Então, vou desenhar aqui cansada com sapatos no pé. E aqui, a solução da resposta 2. Agora, vou andar descalço. Então, você vai desenhar aqui a sua solução, você andando descalço, tá bom? Vai transformar a pergunta 1 e a pergunta 2 em ilustrações, tá bom? A atividade número 4 sugeria que a gente passasse essa história limpo, montasse então um varal de história com as historinhas de todos os amigos. Infelizmente, não vai ser possível realizar desse jeito. Então, nós vamos pular a perguntinha 4, mas na live, quando a gente chegar então nessa página dessa atividade, nós vamos então trocar as nossas ideias e as nossas historinhas no dia da live, combinado? Então, vai ser a nossa forma de socializar. Agora, para relembrar, olha lá, falando um pouquinho sobre a frase. Frase é um enunciado formado por uma ou mais palavras, que apresenta um sentido completo. Lembra que a titia falou que a frase sempre expressava uma ideia completa? Ela tem sempre um sentido completo. Não importa se ela tem apenas uma palavra ou 5, 10 palavrinhas, a frase tem sempre um sentido completo. As frases são lidas da esquerda para a direita e terminam com um sinal de pontuação. Nós também já falamos sobre eles, né? O ponto final, o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação. Ou seja, depende do sentido da minha frase, né? Se eu estou apenas expressando, então eu uso o ponto final. Se eu estou exclamando uma coisa, falando bem forte, exclamando, pontinho de exclamação. E se eu estou perguntando, questionando, o pontinho de interrogação. Como a gente já estudou em outras oportunidades e vocês já aprenderam, né, criançada? Agora, nós vamos aprender um conteúdo novo, lá na página 72. Então, olha só. De olho na ortografia. M e N antes de consoante.
Então, criançada, antes de começar a ler com vocês essa historinha que está sugerindo aqui na apostila, eu quero fazer uma ressalva para uma nova regrinha da língua portuguesa que nós vamos aprender hoje. Na nossa língua existe uma regra que diz assim: sempre antes das consoantes P e B, nós usamos a letrinha M. Então, sempre quando você for escrever uma palavrinha, tiver uma sílaba comprida, você vai olhar na próxima sílaba. Se ela for formada por P ou B, você vai usar então a letrinha M. Sempre antes de P e B, a gente escreve a letrinha M. Então, eu costumo dizer assim, criançada, esses três formam uma família. E aí, a mamãe sempre dá a mãozinha pro bebê e pro papai. Olha como ficou fácil de decorar, então. O M da mamãe, olha lá, mamãe. Vou fazer até um lacinho aqui na mamãe. O M da mamãe, né? A gente escreve a palavrinha mamãe, assim, ó. Mamãe. Não é verdade que a letra M é da palavrinha mamãe? Então, o M da palavrinha mamãe vai sempre dar a mão para o bebê. Olha lá o bebê, vou fazer até, ó, um bonezinho no bebê, um olhinho e uma chupeta. Olha lá o bebê. E para o papai, olha só a palavrinha, o P não é de papai? Então, olha como ficou fácil de guardar. O M da mamãe, o B do bebê e o P do papai. Eu vou fazer um bigode aqui no papai. Olha lá. Então, sempre a mamãe dá a mão para o bebê ou para o papai, tá bom, criançada? Então, quando a gente vai escrever as palavrinhas, olha só. Samba é uma sílaba aqui, ó, comprida. Eu olho lá na sílaba da frente. Olha, tem o bebê aqui. Então, aqui vai ser a mamãe, né? Vou dar a mãozinha da mamãe pro bebê. Samba. Lá na palavrinha tempo. Olha, uma sílaba também compridinha. Então, eu olho na próxima sílaba. Ah, é o P do papai. Então, quem vem aqui antes dele é a mamãe, porque sempre a mamãe dá a mãozinha para o papai ou para o bebê. Quando nós falamos as palavrinhas compridas, como por exemplo, onça ou antigo. Quando nós falamos as palavrinhas que têm as sílabas compridinhas, onça. A gente olha então na sílaba da frente. Aqui tem o papai ou o bebê? Não tem, né? Então, aqui não é a letrinha M. Nós vamos usar, então, a letrinha N. Na palavrinha antigo, olha lá. É uma sílaba comprida. Então, vamos olhar lá na da frente. Aqui tem o papai ou o bebê? Não, né? Tem a letrinha T. Então, não é a mamãe que vem aqui, é a letrinha N. Então, sempre quando a gente ver uma sílaba compridinha, a gente vai olhar na sílaba da frente. Se tem o bebê ou tem o papai, a gente coloca a mamãe. Se tem B ou P, a gente usa a letra M. Antes de P e B, vem sempre a letra M. Mas se eu olhar na sílaba da frente e não tiver o bebê nem o papai, ó, tem outra letrinha, então não preciso da letra M, não precisa da mamãe. É a letrinha N que vai estar aqui então. Certo, criançada? Então, nunca se esqueça dessa dica, tá bom? A mamãe sempre dá a mão para o papai ou para o bebê. Antes de P e B, a gente sempre escreve a letrinha M, tá bom? É uma regra muito importante da nossa língua e vai ajudar vocês do primeiro ano até
até lá na faculdade, tá, criançada? Então vamos lá, nós vamos começar lendo a tirinha a seguir e acompanhe a leitura do box. Então você vai observar que esse personagem gatinho, ele se chama Gaturro. O Gaturro armou uma ratoeira e colocou na porta da toca do rato para tentar pegar o ratinho da casa dele. Mas aí ele deu uma espiadinha pela toca e viu que o rato montou também uma armadilha para ele, usando uma ratoeira maior, e fez uma gatinha para atrair o Gaturro a ativar a ratoeira, né, criançada? Olha lá a armadilha que o rato fez para o Gaturro. Bom, essa tirinha, então, ela vem trazer para nós um pouquinho de aprendizado sobre as tirinhas. As tirinhas, elas são uma variante das histórias em quadrinhos. Em geral, elas apresentam 3 a 4 quadros. As tirinhas são um tipo de história em quadrinhos, mas elas costumam ser menores, de 3 a 4 quadrinhos, né? Porque ela é reduzida, ela é pequenininha. E algumas não têm também a fala das personagens, assim como essa que a gente aprendeu hoje. Letrinha A. Agora, encontre as palavras destacadas no diagrama da página ao lado, depois organize-as na tabela. Olha só, nós temos aqui um banco de informações com algumas palavras destacadas em preto bem forte, tá vendo? Então, vou ler para vocês. Essas palavrinhas que estão em negrito, em preto bem forte, são as palavrinhas que você vai procurar aqui no diagrama da página 73, tá bom? Vai ficar assim. A casa de Gaturro tem um banco com um enfeite. O rato preparou uma emboscada, armando uma ratoeira que, por impulso, pode prender o Gaturro. A Andorinha também é uma personagem de histórias em quadrinhos. Tá falando da Andorinha que nós vimos lá na outra história. Então, aqui nós temos destacados essas palavrinhas que estão em negrito bem forte. E o que a gente vai fazer no diagrama é encontrá-las e circulá-las. Então, olha só. Eu encontrei aqui, ó, Armando. Então, já circulei a palavrinha Armando. Eu encontrei a palavrinha Andorinha. Então, já circula Andorinha, olha. Faça de grafite, tá bom? E depois pode passar a limpo usando o lápis colorido. E depois nós temos um banco de palavras, uma tabela para a gente organizar. Em um lado, nós vamos colocar as palavrinhas com M antes das consoantes, ou seja, antes do P e B. E do outro lado, nós vamos colocar as palavrinhas com N antes das consoantes, ou seja, as palavrinhas que têm outras consoantes que não são P e B. Então, lá no texto, nós encontramos, ó, emboscada. Então, a gente consegue perceber que na palavrinha emboscada, eu fiz a sílaba comprida em e olhei na da frente. Ah, tem o B do bebê, então eu já sei que aqui vai o M da mamãe, né? A palavrinha impulso, ó, eu fiz o in, uma sílaba comprida, olho lá na sílaba da frente. Veio o P do papai, então eu vou usar também a letra M da mamãe. A mamãe sempre dá a mãozinha pro B do bebê ou pro P do papai. E aqui do outro lado, nós vamos colocar as que não têm a letra M, as que têm o N. Então, eu fiz banco. Olho lá na sílaba da frente, é o co. Não tem o B do bebê, nem o P do papai. Então, eu uso a letrinha N mesmo, não precisa da mamãe. Enfeite. Ó, falei o em. Olhe na sílaba da frente, tem o F. Não é o B do bebê, nem o P do papai. Então, não precisa da mamãe aqui. É a letrinha N, tá bom? Então, aqui você vai colocar as palavrinhas que você encontrou. Que tem M antes da consoante e do outro lado as que tem N antes da consoante.
E na letrinha B tá pedindo que você responda. Nas palavras acima, que consoantes são usadas depois da letra M? Então, nas palavras lá em cima, quando tem o M da mamãe, é quem que vem, ó? Depois do M da mamãe, quem dá a mãozinha pro M da mamãe? Isso mesmo, o B do bebê ou o P do papai. Parabéns, criançada! E agora eu vou ler para vocês a regrinha da nossa língua para a gente terminar a nossa aula, tá bom? De acordo com as regras da língua portuguesa, devemos usar a letra M antes de P e B. A letra M da mamãe antes do P do papai e do B do bebê. Em outras palavras escritas com as outras consoantes, que não são o P do papai e o B do bebê, a gente usa então a letra N, não precisa da mamãe. Tá bom, criançada? Terminamos a nossa aulinha de hoje. Um beijo para vocês. Até logo!